Oi pessoal, tudo bem? Vamos então dar o início aqui à revisão de alguns conceitos bastante importantes que vão ser muito úteis nessa disciplina. Então nós vamos começar com a recapitulação sobre sinais sinusoidais, sinais que têm uma variação harmônica tanto no espaço quanto no tempo. Vamos começar com o sinal no tempo. Então o sinal f de t, dado pela expressão a cosseno de ômega t menos φ. Eu posso colocar esse ômega em evidência e escrever ômega que multiplica t menos t0 e nós já vamos falar sobre cada um desses parâmetros que estão aqui na equação, certo? Aqui nessa equação. Então aqui nós temos o gráfico da função f de t, está aqui representado em vermelho. Em azul tracejado, nós temos o gráfico da função a cosseno de ômega t, a função cossenoidal, com fase φ igual a zero, apenas como referência. Então, o que a gente observa é o seguinte, primeiro, a é a amplitude do sinal, amplitude ou valor de pico ou valor máximo. Então, como o cosseno varia entre mais ou menos 1, o meu sinal f de t varia entre mais ou menos a, é a amplitude ou valor de pico. É um sinal periódico que se repete no tempo, o eixo horizontal é o eixo do tempo, e o tempo correspondente a um ciclo completo, depois que o sinal volta a se repetir, ele começa aqui, vem aqui, quando ele chegar aqui ele volta a se repetir. Esse tempo é chamado de período, é o T maiúsculo, certo? Então, o período é o tempo em segundos, correspondente a um ciclo completo. O que é a frequência? Frequência é o número de ciclos por segundo. A frequência é o inverso do período. Se eu tenho, por exemplo, um período de meio segundo, significa dizer que em cada segundo eu tenho 2 ciclos por segundo. E isso é 2 Hz. Tá? Hertz é o sinônimo de ciclos por segundo. O ômega que aparece aqui na equação é a frequência angular. É uma constante que transforma passagem no tempo em variação de fase, certo? Então, o ômega é a variação de fase por unidade de tempo. Como um ciclo completo corresponde a 2π radianos e isso se dá num tempo igual a um período t, eu tenho que minha frequência angular é 2π sobre t, ou 2πf, e é dada em radianos por segundo. E essa fase φ, que aparece aqui, ela está associada ao deslocamento horizontal do sinal, do atraso t0, do atraso em relação ao cosseno. A gente observa aqui, então, que a minha função f de t em vermelho, ela faz tudo o que a função em azul faz, só que um pouco mais tarde. Ela está atrasada. Atrasada de quanto? De t0, em termos de tempo, ou φ, em termos de fase. A relação entre φ e t0 é justamente a frequência angular ômega. Um exemplo onde eu posso encontrar um sinal que tenha variação desse tipo, senoidal no tempo, é na rede elétrica. Então, na rede elétrica, eu tenho um valor de pico, que é o valor eficaz vezes a raiz de 2. A frequência aqui no Brasil é 2π vezes 60, então é 120 radianos por segundo, certo? E é uma forma de onda que se repete periodicamente com uma frequência de 60 Hz, variação senoidal, sinusoidal, harmônica no tempo. E no espaço? Bem, no espaço é bastante análogo. Eu coloquei aqui a expressão da função, coloquei g. G de z é a cosseno de beta-z menos φ. Coloquei o beta em evidência e obtive z menos z0. Já vamos falar sobre esses parâmetros também. Aqui está o gráfico. Então, agora o meu eixo horizontal é o eixo z, é espaço. Então, o espaço para nós vai ser o eixo z, deslocamento. Eu tenho a minha função g de z em vermelho. Para uma fase zero, eu teria a função cossenoidal, então está aqui em azul. Como antes, A é a amplitude, o valor máximo, o valor de pico. Como é uma função periódica agora em z, a distância correspondente a um ciclo completo é o que se chama de comprimento de onda. É designado pela letra grega lambda. Lambda é dado em metros, então. É a distância correspondente a um ciclo. E o beta que aparece aqui em cima é a constante de fase, ou número de onda. O que é a constante de fase? É a constante que transforma deslocamento z em ângulo, certo? Ela indica a variação da fase com o deslocamento. Como um ciclo completo é 2π radianos, e isso se dá no espaço numa distância lambda, beta é 2π sobre lambda, é radianos por metro. O beta,
constante de fase ou o número de onda, é o análogo do ômega, só que ômega é no tempo, radianos por segundo, transforma a passagem do tempo em ângulo, e o beta faz isso no espaço. E a fase, como antes, corresponde a um deslocamento, só que nesse caso é um deslocamento espacial, certo? Então, esse deslocamento espacial, a gente observa que a minha função g de z está deslocada da função azul. Qual é esse deslocamento? Z0 é um deslocamento espacial, e esse Z0, quando multiplicado por beta, me dá justamente o ângulo de defasagem φ, certo? Bom, no caso de uma onda, pode ser eletromagnética ou qualquer onda, nós temos variação simultânea tanto no tempo quanto no espaço. Essa animação mostra claramente isso. Eu tenho uma onda que está se propagando por uma direção, por certo sentido aqui para a direita, e ela está variando no tempo e no espaço. Se eu quiser analisar apenas a variação espacial, como está aqui desenhado nesse gráfico, em função de z, eu tenho que fixar o tempo. O que significa fixar o tempo? Bater uma foto no instante de interesse. Se, por outro lado, eu quiser estudar a variação temporal, como é que ela está variando no tempo, aí eu tenho que fixar a posição. Fixar a posição, eu fixei aqui com uma barra azul. Então, aqui ó, nessa barra azul, numa posição fixa, eu vejo que o sinal está subindo, descendo senoidalmente no tempo, certo? Então, nessa disciplina, nós vamos trabalhar com sinais que têm variação harmônica no espaço e no tempo. E quando a gente trabalha com sinais que têm variação harmônica no tempo, a análise em regime permanente senoidal é muito mais simples quando a gente usa números complexos, quando a gente usa fasores. Então, esse é o próximo tópico da nossa revisão, fasores. O que é um fasor? Bem, fasor é um número complexo que representa um sinal com variação harmônica no tempo. Aqui está o meu sinal f de t com variação harmônica ou cossenoidal no tempo. Tem uma amplitude A, uma frequência angular ômega e uma fase φ. Eu posso escrever esse sinal f de t como sendo a parte real do cosseno mais j alguma coisa. Esse alguma coisa, eu escolhi basicamente a mesma coisa que o cosseno, só que eu troquei cosseno pelo seno. Por que eu fiz isso? Porque eu posso utilizar a relação de Euler, que diz que cosseno mais j seno pode ser escrito como uma exponencial complexa, e elevado a j alguma coisa. Então, eu tenho que... O que é essa alguma coisa? É o ângulo ômega-t mais φ. Então, meu f de t, que era o cosseno, pode ser escrito como a parte real dessa função complexa, certo? Eu posso quebrar essa exponencial aqui, que tem uma soma no expoente, no produto de duas exponenciais, é o que está feito aqui. Esse termo que está aqui na frente, que eu vou destacar, a e na jφ, é um número complexo. É um número complexo que tem magnitude módulo A e fase φ. E este número complexo é justamente o que se chama de fasor, certo? A variação no tempo está dada aqui nessa outra exponencial, tá? Então, o fasor correspondente ao meu sinal f de t é um número complexo f maiúsculo S, S para designar fasor, tá? A gente fala também que é a representação do domínio da frequência, então esse Szinho aqui, para quem já estudou transformada de Fourier e Laplace, é completamente análogo. Então, o fasor é um número complexo cujo módulo é A, cujo ângulo é φ, e representa um sinal com variação cossenoidal no tempo. Essa representação, A elevado a jφ, é a representação matemática correta. A representação simplificada é A com ângulo φ. O pessoal que trabalha com análise de circuitos de corrente alternada já está bastante acostumado com esse tipo de notação, certo? Bom, então, resumindo, um sinal f de t com amplitude A e fase φ, no domínio do tempo, pode ser representado por um fasor, um número complexo com magnitude módulo A e ângulo φ. Esse número complexo pode ser representado aqui no plano complexo, certo? Então, aqui está o fasor, número complexo com módulo A, ângulo φ, parte real e parte imaginária, certo? Então, o fasor é um número complexo. Se esse número complexo fosse multiplicado por alguma coisa que varia no tempo e tomasse a parte real, certo? Aí eu tenho o sinal original. Então, eu posso visualizar dessa maneira. Aqui, então, eu tenho o meu fasor girando, multiplicado por e elevado a j ômega t, e se eu pegar a projeção desse fasor aqui no eixo horizontal,
eu tenho justamente a parte real, eu tenho justamente o meu sinal f de t, certo? Então, a gente sabe obter o fasor a partir do sinal e como se faz o contrário, tá? Bom, primeiro é usual dizer que o fasor é a representação de f de t no domínio da frequência. Essa é uma expressão, tá, que é bastante usada, significa que eu vou analisar o circuito, o meu sistema, no domínio da frequência, quando eu utilizo fasores. Bom, o sinal no tempo pode ser obtido a partir do fasor fazendo a operação inversa do que eu mostrei antes. Ou seja, primeiro eu multiplico o fasor por e elevado a j ômega t, o fasor é o fs, é um número complexo, e tomo a parte real e obtenho então o meu sinal f de t no tempo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho um sinal f de t dado por 10 cosseno de ômega t mais π sobre 3. Isso é um sinal com amplitude 10 e fase π sobre 3. Logo, pode ser representado por um número complexo com módulo 10 e ângulo π sobre 3. Essa é a representação matemática correta. Essa é a representação simplificada em que eu já peguei o ângulo π sobre 3 em radianos e coloquei em graus. Por que se trabalha com graus? É que graus é mais fácil de visualizar, só por isso. Se eu digo para vocês que eu tenho um ângulo de 0,32 radianos, é muito difícil enxergar isso. Se eu digo para vocês que eu tenho um ângulo de 30 graus, todo mundo tem uma noção mais clara do que significa. Então, graus é uma escala mais apropriada que facilita a nossa visualização, certo? Um segundo exemplo, agora eu dei o fasor. O fasor ES, campo elétrico, por exemplo, 5e na jπ sobre 4. Então, é um fasor que tem módulo 5 e ângulo π sobre 4. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por e elevado a j ômega t e tomar a parte real. Na verdade, a gente faz isso quase que automaticamente. É um sinal cossenoidal com amplitude 5 e com fase π sobre 4. Π sobre 4 pode ser escrito também como sendo 45 graus. Cuidado aqui, se eu pedisse para vocês calcularem, se eu desse o valor de ômega e pedisse para calcular os valores do E em função do tempo, aqui eu tenho ômega vezes T, radiano por segundo vezes por segundo, daria em radiano, e aqui está em graus, 45 graus. Nunca se pode somar radiano com grau. Nunca. Grau e radiano não se somam, tá? Então, se quiser fazer uma conta aqui, no meu caso, a minha calculadora está sempre no modo grau. Então, quando eu faço ômega vezes T, instantaneamente aqui eu multiplico por 180 e divido por π para transformar em graus, e daí somo com 45, certo? O último exemplo, eu dei um sinal no tempo, uma tensão V de t, que é igual a 2 seno de ômega t. A amplitude é 2 e o ângulo é, algumas pessoas diriam, o ângulo é 0. Cuidado, a nossa referência é o cosseno, e aqui está escrito como sendo seno. Então, primeira coisa a fazer é escrever isso em termos de cosseno. Para obter o seno a partir do cosseno, eu tenho que subtrair π sobre 2. O seno está atrasado de 90 graus em relação ao cosseno, então subtraindo π sobre 2, agora sim eu posso escrever o fasor correspondente, e aqui está o fasor correspondente, é um número complexo com módulo 2 e ângulo menos π sobre 2 ou menos 90 graus. Tá certo, falei em número complexo, mas para que isso serve? Isso serve para facilitar a análise de circuitos ou de sistemas ou de equações em regime permanente senoidal. Como é que eu chego lá? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que recapitular uma propriedade muito importante dos fasores, que é a propriedade de diferenciação ou derivação no tempo. Então, eu tenho um sinal no tempo f de t, que corresponde a um fasor fs. O que acontece se eu derivar o meu sinal em relação ao tempo? Então, derivando o cosseno em relação ao tempo, eu tenho menos seno. E esse ômega aqui, ele pula lá para frente. Então, é menos ômega A, seno de ômega t mais φ. E agora eu vou escrever o seno em termos de cosseno. Na verdade, aqui eu tenho menos seno. Como que eu escrevo menos seno em termos de cosseno? Basta somar π sobre 2. Então, cosseno de alguma coisa mais π sobre 2 é igual a menos seno. Agora sim eu posso escrever o meu fasor correspondente. Qual que é o fasor correspondente? É um fasor que tem módulo ômega A e tem fase φ mais π sobre 2. Eu posso quebrar essa exponencial em dois termos, e aqui eu tenho e elevado a jφ e e elevado a jπ sobre 2. Quanto vale e elevado a jπ sobre 2? Vale cosseno de π sobre 2 mais j seno de π sobre 2, relação de Euler. Isso dá j.
Então, E elevado a Jπ sobre 2 é J, que está aqui. Então, o meu fasor original, que era AE na Jφ, ele aparece aqui, Fs, e quando eu faço uma derivação no tempo, o fasor acabou sendo multiplicado por Jω. Portanto, a derivação de um sinal no domínio do tempo corresponde a uma multiplicação do fasor por Jω, certo? Então, isso é a propriedade que é utilizada para análise de equações e sistemas e circuitos em regime permanente senoidal. Esses sistemas e circuitos são equacionados, são modelados por uma equação diferencial. Mas em regime permanente senoidal, essa equação diferencial ela pode ser representada por uma equação algébrica, já que as derivadas vão ser transformadas num produto. É verdade que são equações algébricas que utilizam números complexos, mas é muito mais fácil resolver uma equação algébrica do que uma equação diferencial. Então aqui está a propriedade mais importante dos fasores. E se eu derivar duas vezes, derivada segunda do tempo? Ora, basta multiplicar por Jω de novo. Eleva Jω vezes Jω. Derivada tripla, derivada terceira em relação ao tempo. Multiplica por Jω 3 vezes. E se eu integrar no tempo? Divide por Jω. Então, equações íntegro-diferenciais podem ser analisadas em regime permanente senoidal utilizando equações algébricas, e isso é feito utilizando fasores, certo? Então, aqui a gente termina a segunda parte da nossa recapitulação, da nossa revisão. Na terceira e última, nós vamos falar sobre equações de Maxwell, que são as equações que regem todo o eletromagnetismo. Tá certo, pessoal? Até daqui a pouco, então.